Meu nome é Augusto Carlos Caçaniga, eu sou capitão hoje reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, estou com 83 anos de idade e na época do incêndio eu tinha 33 anos de idade. Eu servia no 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu era do Corpo de Bombeiros, por ser paraquedista fui transferido para o COI. Eu morava no quartel e estava de folga nesse dia. Então fiquei sabendo do incêndio e imediatamente me fardei. Mais alguns colegas que estavam no quartel, nós formamos uma patrulha. Falou, ó, eu quero um voluntário, não é obrigado a ir, porque é perigo de morte, de vida. Eu tenho um helicóptero preparado, então um voluntário vai nesse helicóptero e vai saltar no topo do prédio para ver o que pode fazer com aquele pessoal que está lá em cima, que estão saltando lá de cima. Então eu embarquei no helicóptero, me lembro que era um helicóptero da empresa, acho que Dersa, e me levou até o topo do Joelma. Fez o sobrevoo, eu fiquei no esqui do helicóptero. Na primeira tentativa não deu para saltar, porque o helicóptero estava muito longe do telhado, porque lá não tinha heliponto, lá é telhado mesmo. Aí ele fez a segunda tentativa, aproximou-se o mais que pôde, e eu fiquei no esqui e saltei de uma altura de mais ou menos 2 ou 3 metros de altura, saltei em cima da telha. Eu tive muita sorte que não caí em cima de nenhuma vítima e também não peguei nenhuma vigota no madeiramento. Eu caí na telha, a telha rompeu e aquelas vítimas que estavam no topo do telhado, elas correram tudo em cima de mim fazendo 1000 perguntas. Elas diziam, o prédio vai cair, nós vamos morrer, por que o helicóptero não desce aqui, por que não jogam água? E eu pensei naqueles instantes, por alguns segundos, o que eu devo fazer aqui? Então eu usei a psicologia de massa, porque muitos saltavam lá de cima. Lá havia um pânico, né? Eles corriam de um lado para o outro, que vinham as chamas, as línguas de fogo, elas vinham pelas laterais do prédio, e chegava até o topo. Não era contínua, mas quando vinha aquela língua, eles corriam de um lado para o outro e muitos saltavam lá de cima. Aí eu comecei a gritar mais alto que eles e consegui fazer com que eles se concentrassem no centro do telhado. Então o meu objetivo foi conseguido ali, porque ninguém mais saltou lá de cima. Aí eu percebi que debaixo do telhado haviam pessoas. Não eram muitas, mas tinha gente debaixo do telhado, que entraram debaixo do telhado e não podiam sair mais. Já tinham, porque estava muito quente ali a laje. Então o que eu fiz? Eu comecei a tirar as pessoas lá de baixo. E eu lembro de uma moça. Essa moça estava deitada ali, inerte, eu arrastei ela até onde deu, carreguei e coloquei em cima do telhado. E ela mexia os lábios. Então eu interpretei que ela dizia, não me deixe morrer. Então eu comecei a fazer massagem, fiz a massagem, fiz a respiração boca a boca, ela soltou um caldo quente nos meus braços e ficou com os olhos estalados e morreu nos meus braços. Essa moça não deu para me salvar. Meu nome é Adriana Fusato, eu tenho 52 anos, trabalho aqui na casa no setor de passe e faço parte da área de ensino. Todos os eventos que envolvem mortes coletivas, né, para a doutrina espírita, a explicação que se tem é que não existe acaso. Né? Então todas essas pessoas, elas teriam um determinado comprometimento, ou seja, um envolvimento. E isso pode ser relacionado a alguma vida pretérita, tá certo? Algum evento do passado, ou alguma característica de alguma falta cometida no passado, enfim. Não dá para se generalizar e estigmatizar as pessoas, colocando como isso seria um castigo. A visão não é essa, tá certo? Então, existe o que a gente fala, uma energia que envolve essa pessoa, tá certo? Desde quando a gente vem e reencarna, nós trazemos as nossas provas, que a gente chama, e as nossas expiações, que nós precisamos passar para o nosso crescimento espiritual, entende? Portanto, você pode ver que nas tragédias tem pessoas que ou perderam o voo de um avião,
não estavam naquele momento presentes, ou não conseguiram subir no prédio, falando mais especificamente do Joelma, mas que elas deveriam vivenciar aquela experiência em conjunto. Então, como que a doutrina espírita explica esses eventos dessas mortes coletivas, dessas tragédias? Existe todo um psiquismo dessas pessoas que estão no mesmo lugar, no mesmo dia, não é? Envolvidas e comprometidas com aquela situação. Só que cada uma num nível diferente de entendimento. Então, tem muitas pessoas ali que estavam extremamente preparadas para vivenciar aquela situação e outras não, de acordo com o grau evolutivo, moral de cada um e espiritual também falando. E na visão espírita, esses comprometimentos, eles precisam acontecer para o crescimento dessas pessoas. Várias vezes a gente vivenciou eventos desta forma, não é? Que aconteceram, levando inúmeras vidas de uma só vez. Mas, como a gente fala, o acaso não existe. O meu nome é Ivanira, eu tenho 67 anos, sou espírita desde criancinha e a minha relação com o centro é o seguinte: a minha mãe, quem fundou, né, que ela era professora da federação e fundou esse centro, então eu trabalho aqui desde sempre. Minha parte do trabalho aqui é a parte de passes e a parte de divulgação, palestras, essas coisas. Eu acredito que podem haver espíritos ainda presos ao edifício ou vibrações que se fizeram fortes ali podem estar também mantidas. Então, o que importa é qual é a mensagem que aquilo vai passar. Como no caso do Joelma, isso para a sociedade trouxe um avanço muito grande na questão de segurança, não é? Então, muitas pessoas se comprometeram a participar dessa situação para esse avanço e outras por outras razões. Mas, coletivamente, elas foram agrupadas para vivenciar aquele evento unidas, juntas e sob uma coordenação espiritual muito fortemente presente, todo o relato do que acontece espiritualmente em paralelo. O Espiritismo se baseia no princípio da reencarnação. A reencarnação é uma questão já propagada por inúmeras outras filosofias. O Espiritismo seria apenas mais uma. O interessante é que hoje há evidências de estudos científicos baseados em pesquisadores de renome e editoras internacionais publicando artigos e livros que estão se aprofundando no estudo da reencarnação. E com base nisso, as pessoas que sofrem esses traumas, elas buscam na doutrina o consolo de poder se comunicar com aquele ente querido. Então, 90% das pessoas que buscam isso são pessoas que vêm de outras religiões ou que não acreditam em reencarnação, não acreditam em vida após a morte. Então, quando elas conseguem ter essa comunicação, essa comprovação, baseado principalmente nas psicografias, e aí Chico Xavier teve um papel extremamente importante, como no caso aqui do Joelma, a Volkmar, no mesmo ano, em alguns meses, o acidente foi em fevereiro, né? 1º de fevereiro, ela vai dar sua primeira comunicação em julho, que a família procura Chico Xavier. Então ela quer um alento para saber o que aconteceu, enfim, mais detalhes. Cada uma dessas pessoas que tem familiares que passaram por essas tragédias, façam sempre suas orações. A oração é muito bem-vinda para auxiliar aqueles irmãos que se foram. Eu sou Rodrigo, tenho 25 anos e há mais ou menos 10 anos atrás eu vim visitar o Joelma. A minha primeira sensação ao chegar no edifício Joelma foi sentir uma energia muito pesada. Foi de um lugar onde tem memórias muito tristes e ruins. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu estava para entrar no prédio foi imaginar que as pessoas no desespero estavam se jogando lá de cima. Então eu nem tinha entrado ainda. Então esse é o primeiro momento onde você já começa a reviver a história e já percebe o quão pesado aquilo foi. E aí quando você entra, essa carga energética, ela fica muito mais aflorada. Lá dentro, logo no hall de entrada já é muito pesada. Para quem é sensível à energia, você sente assim que
é bem pesado e chega às vezes até a arrepiar. O que despertou sensações desconfortáveis em mim, sem dúvidas, foi escutar os relatos dos funcionários. Isso foi o que me deixou mais chocado e também me sentindo triste e mal por aquelas pessoas que na época moravam no edifício Joelma e que sofreram com esse incêndio. E quando você imagina que essas pessoas não tinham saída, que aquela fumaça preta e tóxica começa a entrar dentro de cada apartamento e você fica sem respirar e você começa a imaginar, meu Deus, se eu sou aquela pessoa, o que eu faço? Eu me jogo ou não? Então, o relato dos funcionários deixa você realmente com uma sensação bem ruim, bem triste e uma carga de energia bem pesada. Isso é o mais chocante do edifício. Ah, sim. Eu me lembro quando eu estava com gesso, estava imobilizado no meu tornozelo, à noite eu sonhava, ou eu sei lá, era um pesadelo, eu sentia a pessoa segurando em mim. E eu esfregava aquele gesso no lençol, chegava até a rasgar o lençol. Então eu sentia pessoas me segurando. Como que quando eu estava tirando as pessoas debaixo do telhado, muitas delas seguravam na minha perna. Eu tinha que me desfazer. Então naquele momento eu esfregava a perna no lençol, né? Chegava a rasgar. A gente, hoje não sinto mais isso, mas eu vejo, né? Vejo aquelas cenas ainda. Passa pela minha mente aquelas cenas das pessoas debaixo do telhado, pessoas saltando lá de cima ainda. Isso aí passa assim, não esqueço nunca mais. Olha, eu sou espiritualista. Eu nasci no catolicismo, né? Meus familiares, eu também. E agora a gente frequenta até um centro espírita, kardecista, e aprende muitas coisas sobre espiritismo. Então o que houve ali? Pela história, ali foi até Pelourinho de escravos. Depois teve a casa, o crime do poço, onde aquele químico, né, matou a família, jogou no poço. As 13 armas, que hoje deve estar no cemitério lá da São Pedro, né, na Vila Alpina, que está fazendo até milagre. Então a gente não descrê. Eu acredito que possa haver sim, porque há vida após a morte. O Joelma, ele não tinha uma brigada de incêndio. Ele não tinha as portas corta-fogo, como tem hoje, as escadas. Então foi muito difícil, porque eu acredito que se tivesse uma brigada de incêndio preparada no prédio, a hora que deu início no incêndio, essa brigada poderia debelar esse incêndio, poderia apagá-lo. Hoje nós temos um decreto 63.911, é o mais recente decreto. Então ele vale para todo o estado de São Paulo. Todas as edificações, seja ela para moradias, para comércio, para indústria, esses prédios, então tem que ter básico. O bombeiro faz a vistoria para ver se tem os hidrantes, para ver se tem os extintores de incêndio, para ver se tem o treinamento das brigadas. E isso aí melhorou bastante. Mas infelizmente naquela época nós não tínhamos.